Irmãos, estamos na série Mova-se. Estamos compartilhando de princípios importantes sobre nós nos direcionarmos e nos movermos em direção à vontade de Deus. E hoje eu quero trazer uma palavra que tem como título Mova-se do seu trono. Mova-se do seu trono. Pode ser que você já ouviu ou até usou aquela expressão, tá com o rei na barriga. Quem sabe você já ouviu ou já falou para alguém. Alguém conhece a expressão, tá com o rei na barriga? Então a galera conhece. Né? Geralmente essa expressão ela é usada para pessoas que elas dão muita importância a si mesmas ou pensam delas além do que elas realmente são. Geralmente é uma expressão usada também para pessoas que têm o hábito de ser arrogante, presunçosa, prepotente. Então a gente vai lá e se expressa, aquela pessoa está achando que está com o rei na barriga. E essa expressão ela surgiu durante a monarquia portuguesa. Porque o que acontecia? Uma das notícias mais festejadas naquela época é quando o rei pronunciava que ele teria um descendente. Então, se anunciava que a rainha estava grávida do próximo herdeiro. Então, todo mundo festejava, todo mundo celebrava essa notícia, a continuidade, então, de todo aquele governo. E o que acontecia é que essa rainha ela era tratada com mais cuidado que o normal. Ela era paparicada, suas vontades eram feitas, afinal, ela carregava o rei na barriga. E por consequência disso, algumas pessoas viam, e quem sabe até mesmo essa rainha começava a se comportar de um jeito mais, de se achar um pouquinho mais, de querer ser mais mimada. As pessoas diziam, ela está achando mais do que ela realmente é, ela está sendo arrogante, metida. E daí surgiu a expressão, tá com o rei na barriga. Mas diferente, então, dessa expressão, nós devemos viver uma forma totalmente desprendida de sermos arrogantes, de sermos pessoas egoístas ou pessoas que acham que tudo gira ao nosso redor. Não devemos nos comportar como pessoas que têm o rei na barriga, mas temos que viver como quem tem o rei no coração. Essa é a nossa realidade. Isso deve nos tornar pessoas mais humildes, pessoas mais reverentes, pessoas mais nobres, pois somos a habitação da majestade. Nós carregamos em nosso coração um trono onde o rei, aquele que tem poder mesmo de governar, habita. E em nosso coração, todos nós possuímos um trono interior. A gente sabe que Deus tem o controle sobre todo o universo, Ele reina sobre tudo e sobre todos, o poder dele é absoluto, mas Ele em sua glória, em sua graça, em seu amor incondicional, escolheu que cada um de nós decidíssemos quem iria ocupar o trono do nosso coração. Essa é uma prova do amor de Deus, que Deus quer que a gente ame Ele com liberdade, por escolha, e não por obrigação, não por força, não por um poder imposto, mas por decisão própria. Então Ele colocou dentro de cada um de nós um trono, um lugar de governo, onde nós escolhemos quem irá sentar nesse trono e quem irá governar. E eu queria convidar aqui o Alisson, pode vir o Gustavo me ajudar aqui nessa representação. Quem já viu aquele livretinho de evangelismo sobre as leis espirituais, vai conhecer um desenho que fala lá, que mostra representando a nossa realidade na nossa vida, e representa a nossa vida tendo um trono. Então, vamos fazer aqui, o Gustavo vai ser Jesus, o Alisson é a pessoa, A pessoa. Senta aqui, Alisson, por favor. Quando nós observamos a palavra de Deus no seu todo, a gente entende que existem três tipos de pessoas. Existe o homem natural, que é aquela pessoa que está sentada no trono da sua vida, toma suas decisões por conta própria, ela se autogoverna. Vamos imaginar que esse tapete azul aqui é a vida da pessoa, tem o trono, o Alisson está aqui representando esse homem natural. É assim que as pessoas sem Cristo vivem, se governando, e Jesus está fora da vida delas. Jesus não participa das decisões dela. Pode passar aquela imagem lá que tem os tópicos dos três, tá, por favor? Mas a partir do momento que a gente aceita Jesus, que a gente recebe Jesus em nossa vida, então essa pessoa, toda pessoa que toma essa decisão se torna um homem, uma mulher espiritual. Então ela pode ficar de pé, pode ficar em cima do tapete mesmo. O Gustavo, representando Jesus, pode sentar no trono. A partir desse momento que nós recebemos Jesus, o trono começa a ser ocupado por Cristo. E nós ocupamos a nossa importância em nossa vida também. Algumas pessoas pensam que porque a gente aceita Jesus, a nossa identidade morre, a nossa personalidade morre, fazem uma lavagem cerebral no sentido que a gente não tem mais gostos, não tem mais vontades, e não é verdade. Deus usa a nossa forma de ser, usa a nossa personalidade, nosso jeitão. Então nós estamos dentro desse círculo da vida, usando a nossa forma, mas quem está governando é Jesus. Mas infelizmente acontece muitas vezes de outra forma quando nós continuamos nossa caminhada cristã.
O Gustavo pode ficar de pé aqui dentro do círculo ainda. Alisson pode sentar, por favor, no trono. Existe também o homem, a mulher carnal, que é aquela pessoa que recebeu Jesus em sua vida, né? Ele faz parte de sua vida, mas Jesus ainda não tem o controle absoluto sobre sua vida. Ele entende que Jesus é seu Senhor, é seu Salvador, sabe que precisa de Jesus, mas o Espírito Santo ainda não tem total controle. Então essa pessoa, a gente denomina ela como um homem carnal, uma pessoa que ainda não está totalmente submissa à presença de Deus. Muito obrigada, vamos aplaudir os nossos atores aqui. Então, de fato, todos nós temos um trono e nós precisamos nos perguntar quem está ocupando esse trono. Quem ocupa esse trono será aquele que vai ajudar e vai nos direcionar em todas as nossas decisões e reações em nossa vida. E a conversão, quando nós entregamos nossa vida para Jesus, nós vivemos um processo de conversão. A conversão é justamente isso, é destronar o nosso eu, para deixar que o verdadeiro rei, o nosso Deus, venha governar, porque ele de fato tem poder e capacidade para botar tudo em ordem em nossa vida e dar propósito, direção. Ele é onipresente, onipotente, onisciente, sabe todas as coisas e pode direcionar a nossa vida para um destino de sucesso. E destronar nós mesmos não é uma tarefa fácil. Eu creio que todos nós aqui podemos concordar com isso. É difícil fazer o nosso eu morrer. Nós queremos as coisas da nossa forma, as nossas vontades sendo satisfeitas. E, na verdade, essa é uma tarefa impossível. Só é possível espiritualmente porque o Espírito Santo nos capacita a fazer isso. Ele nos ajuda nesse processo de destronar nosso eu. E Jesus, incrível como ele sempre é, ele veio nos dar um exemplo. Mesmo sendo o rei, mesmo ele tendo direito de ocupar um trono permanente, ele decidiu vir até a terra, nos salvar e nos dar o exemplo de como nós podemos fazer em nossa vida para sair do trono e deixar que Deus governe. Ele abriu mão de tudo que ele tinha para cumprir o propósito do Pai. Jesus não precisava, mas Jesus fez. E hoje ele nos mostra esse caminho excelente para que a gente possa entregar a nossa vida, o trono da nossa vida ao verdadeiro rei. Nós vamos estudar o texto que está lá em Filipenses 2, que retrata essa postura de Jesus. E para nós compreendermos melhor esse texto de Filipenses, você precisa entender que Paulo está escrevendo aos Filipenses nesse momento, porque naquela igreja existia muita discórdia, estava existindo briga, conflitos. Então Paulo vem clamar para aquela igreja e dizer: ó, irmãos, vocês já têm o que vocês precisam para viver unidos, que é o amor de Jesus, que é o Espírito Santo capacitando vocês a amar, a servir uns aos outros. Mas isso não está acontecendo, então eu quero pedir para vocês, vamos andar em unidade, ter a mesma forma de pensar, a mesma forma de agir. E daí Paulo traça o caminho de como eles vão conseguir chegar a isso. Como eles vão conseguir viver sendo um e fazer a vontade de Deus. Ele diz: imitem a Cristo. E ele vai dar o exemplo de como Cristo deixou tudo o que ele tinha e se tornou servo. A única possibilidade de nós vivermos em unidade é servindo uns aos outros. Vamos ler o texto que está lá? Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima e vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Nesse primeiro momento a gente pensa: ué, mas Paulo não estava chamando a atenção deles? Paulo começa lembrando eles que eles têm tudo o que eles precisam para ser essas pessoas bondosas, para ser essas pessoas fortes. Vocês são. Por quê? O Espírito Santo já vive em nós. Então, às vezes a gente ora: Deus, me dê paciência, como se a paciência fosse algo que vem de fora. Uma vez eu compartilhei sobre isso. Mas, na verdade, nós já temos a paciência habitando dentro de nós, o fruto da paciência, porque o Espírito Santo habita em nós. Então, nós já temos toda a capacidade para exercer. Basta agir com paciência. Mas, às vezes, a gente reluta, a gente diz que não consegue, não quer, mas porque a gente não quer ceder ao agir do Espírito Santo. Nós lutamos em nosso coração. Então Paulo lembra que vocês já são fortes, vocês já são bondosos, então vamos praticar isso? Vocês já têm tudo que vocês precisam para viver isso aí. E ele continua: então peço que me deem a grande satisfação de viver em harmonia, tendo um mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente seus interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu e na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos
e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, o Pai. Amém. Que texto maravilhoso. Ele é chamado também do hino a Cristo, onde declara a missão de Jesus e esse coração de Jesus de nos servir, de se dedicar a nós. Então Jesus nos mostra como sair do trono, afinal ele sendo o rei saiu do trono. E nos mostra como viver essa vida fora do trono, servindo uns aos outros e mantendo quem deve estar no trono, que é Deus. A primeira coisa que nós precisamos fazer, então, com essa postura de sairmos do centro, do trono, é mudar a nossa mente. Pode anotar aí na sua guia, mude sua mente. Mude sua mente. No versículo 5 diz ali: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Em outras traduções, tenham a mente de Cristo. Então, se nós queremos viver uma transformação, deixar de ter uma mente humana, carnal, que não pensa como Cristo, nós precisamos ser transformados em nossos pensamentos. Romanos 12:2 já diz que nós não devemos viver como as pessoas desse mundo vivem, mas deixar que Deus nos transforme por meio de uma completa mudança da nossa mente. Então a transformação começa em nossa mente, na nossa forma de pensar. Se nós queremos sair do trono, deixar Deus governar, nós precisamos aprender as verdades sobre Deus e deixar que as verdades de Deus tomem conta dos nossos pensamentos. E ele fala aqui nesse texto de Romanos que somente uma mente transformada pode conhecer a vontade de Deus. Às vezes temos dificuldades de conhecer a vontade de Deus para a nossa vida porque nós não estamos transformando a nossa mente, os nossos pensamentos. E para mudar a nossa mente nós precisamos lutar. E essa luta precisa ser usada as armas corretas. Lá em Coríntios, Paulo também diz para a igreja que quando nós estamos lutando, nós usamos armas que não são desse mundo. Olha o que diz lá em 2 Coríntios 10. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo. São armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas e assim destruímos ideias falsas. Então as armas espirituais, ou seja, a oração, a leitura da palavra de Deus, a prática do jejum. Essas armas espirituais são as únicas capazes de fazer a nossa mente ser transformada, nós mudarmos a nossa forma de pensar e ver o mundo. E ela é poderosa para destruir ideias falsas. Quantas vezes nós carregamos dentro de nós ideias, pensamentos, valores que não condizem com a palavra de Deus e para nós é tão difícil de mudar aquilo. Mas a Bíblia diz que nós devemos usar as armas espirituais. E também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Então, além de destruir os pensamentos errados, ele destrói o orgulho, que nos impede do quê? De conhecer a Deus. Muitas vezes não avançamos em conhecer a Deus porque somos pessoas orgulhosas. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Então, as armas espirituais, elas nos ajudam a destruir essas fortalezas carnais que operam em nossa mente, a nossa luta que nós enfrentamos para fazer a vontade de Deus. E além de destruir esses pensamentos, ele destrói o orgulho, que impede as pessoas, impede a nós de conhecer a Deus. E muitas vezes nós temos que admitir que nós somos pessoas orgulhosas, em muitos momentos da nossa vida. O orgulho é toda vez que nós impedimos mudanças, resistimos a mudanças em nossa vida. Hoje nós temos uma dificuldade de compreender a vontade de Deus e nos submeter a mudanças. E uma das coisas que contribui para isso é muita pregação centrada no eu. A valorização do eu. Infelizmente, no meio da igreja, de forma geral, acontece isso. Aí fala aquela pregação gospel, a Nutella, né? Porque a pregação raiz centra a Cristo. A Nutella, o centro é o eu. É aquela pregação, você é top, você é maravilhoso, você é uma joia rara, você é príncipe, você é princesa, você é maravilhoso. Muito legal tudo isso, né? Mas daí tu trabalha só na autoestima da pessoa, só quer se preocupar com a identidade dela. E quando a pessoa é confrontada num pecado, ela barra, ela para, diz, como assim? Não, ela tem dificuldade de ver a sua sujeira, ela tem dificuldade de admitir que ela não é tão boa como ela pensa, que ela é manipuladora. Nós, vamos colocar nós, que nós somos manipuladores, que muitas vezes nós somos mentirosos, que muitas vezes nós somos egoístas, vaidosos, e muitas vezes esse tipo de mensagem que nós temos ouvido, onde só massageia o nosso ego, nos impede de nós sermos confrontados na realidade de quem nós somos. O orgulho é a raiz de tudo isso. E o orgulho é aquilo que nos faz muitas vezes argumentar, justificar, manipular e, se necessário, até mentir para encobrir nossas intenções e motivações. O orgulho é que te impede de falar a verdade. Quando você é chamado a declarar o que está no seu coração.
chamada a botar para fora. É o orgulho que impede a gente de falar o que realmente tem dentro de nós. E é o orgulho que, consequentemente, nos impede de avançar na nossa transformação. O orgulho é o que nos faz buscar nossos direitos, nossa justiça, o nosso conforto. Nós queremos que as pessoas nos entendam, que as pessoas nos compreendam, que as pessoas nos aceitem como nós somos. E nós impedimos com isso o avanço da transformação em Deus. Somos orgulhosos. O orgulho é uma vida centrada no eu. Quem sabe você tem dificuldade de se enxergar como uma pessoa orgulhosa, mas todos nós somos. A raiz de todo pecado é o orgulho. É quando eu olho para mim e quero as coisas do meu jeito. E olha que o orgulho ele é capaz de causar destruição. Lá em Tiago 4, 1-5 diz assim: de onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Vamos aplicar isso nos relacionamentos de irmãos, relacionamentos de amizade, no casamento, na empresa, em qualquer lugar e na igreja. De onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? O Tiago responde aqui: elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar, a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas não conseguem possuí-las. Brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para seus próprios prazeres. Gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Deus se levanta contra o orgulhoso. Deus mesmo se torna inimigo de todo aquele que se posiciona no orgulho. Deus não vai entender o orgulho, Deus vai contra o orgulho. Deus vai dizer: sou teu inimigo, sou inimigo dessa tua postura. Porque Ele não entende o orgulho. Porque quando o orgulho chega em nossa vida e cria a raiz, Deus não pode fazer mais nada. Foi ali a raiz de onde tudo começou desde o Jardim do Éden. O orgulho, querer fazer as coisas da minha maneira. Então o orgulho é a raiz de tudo aquilo que nos prejudica. E ele prejudica a nós mesmos, prejudica as pessoas que estão à nossa volta. Como é difícil conviver com pessoas orgulhosas, que resistem a admitir suas fraquezas, suas limitações, os seus pecados. São pessoas que causam mal a si mesmas e aos outros que estão ao seu redor. E às vezes no seu orgulho elas ainda pensam que só elas estão sendo prejudicadas. E não é verdade, todo mundo sofre. Os amigos sofrem, a família sofre, a igreja sofre. Quando pessoas resistem a se submeterem ao governo de Deus, a colocar Deus no trono de sua vida. Se quisermos colocar Deus no trono de nossas vidas, precisamos abandonar o orgulho. E para abandonar o orgulho, nós precisamos mudar a nossa mente. Estar disposto a pensar de uma forma diferente. Pensar como Cristo pensa. O orgulho vai abortar a transformação de Deus em nossa vida. Então temos que estar disposto a mudar. Quando você muda a sua mente, você muda seu coração. É automático. Às vezes você não consegue ter os sentimentos a respeito da presença de Deus, os sentimentos que você gostaria a respeito das pessoas, o sentimento que você gostaria a respeito da palavra de Deus, mas você espera sentir algo para mudar. E na verdade é o contrário. Quando você trabalha em sua mente, seu coração vai mudar, sua forma de sentir vai mudar. Mude sua forma de pensar, que a tua forma de sentir também vai mudar. E muitas vezes na nossa caminhada de transformação, nós vamos fazer o que é certo, mesmo que o nosso coração não se incline e não sinta prazer nisso. Nós temos insistido muito nisso em nossas palavras. Nós precisamos combater a nossa busca de prazer pessoal para que a vontade de Deus se realize em nossa vida. Por exemplo, nós perdoamos ou pedimos perdão porque é certo. E não porque é prazeroso. Mas ao fazer isso, nosso coração vai mudar. Quantos testemunhos nós temos de pessoas que nós acompanhamos que estavam com o coração pesado em relação a alguém e elas vão lá e tomam uma decisão de pedir perdão e declarar que confia naquela pessoa, que ela está liberada, está perdoada. E essas pessoas vêm nos trazer testemunhos maravilhosos dizendo: a partir do momento que eu falei, liberei perdão, me humilhei, né? Porque eu queria os meus direitos, mas eu vou liberar a pessoa do meu coração. Porque a falta de perdão é isso, é o meu orgulho lutando pelos meus direitos. Quem sabe você até tem direito, mas aquilo está te fazendo mal. Então libera do teu coração. Então essas pessoas vão lá e pronunciam o perdão. E liberam do seu coração essa mágoa. Desistem de ficar insistindo em suas vontades, em seus direitos, na justiça. Mas se agradam em liberar a pessoa. E a partir do momento que as pessoas tomam essa decisão, muitas delas vêm compartilhar conosco que o coração delas muda em relação àquele relacionamento. É automático.
A pessoa mudou a forma de pensar, agiu dessa forma e o coração da pessoa mudou em relação àquela situação, em relação aos relacionamentos. Então a gente tem que entender que há poder na mudança de pensamento, há poder quando nós praticamos esse pensamento com as nossas palavras. Tudo muda à nossa volta. Então, se nós queremos sair do trono em nossas vidas, precisamos buscar ter a mente de Cristo. E a prova que nós estamos desenvolvendo a mente de Cristo é que nós começamos a estar disposto a ir em direção ao outro, a servir o outro, a se humilhar diante do outro, a considerar os desejos da outra pessoa, não somente os meus. Aqui ainda em Filipenses diz considerar os outros superiores a você mesmo. É você valorizar o outro. Daí, se você está caminhando dessa forma, você está gerando a mente de Cristo em seu coração. E vou te dizer, não é só na igreja. Começa lá dentro de casa, onde nós travamos as nossas maiores batalhas, onde nós mais revelamos o nosso orgulho, o nosso desejo de ter nossos direitos e vontades correspondidos. Você quer ser igual a Jesus? Comece servindo aqueles que estão dentro da sua casa. Deixa seu trono. E é esse o ponto 2, abra mão de sua posição. Pode completar na sua guia. Jesus abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo. Ele era rei, ele é rei. E ele deixou sua posição de rei. Isso não mudou o fato de Jesus ser rei, mas ele se comportou como se não fosse. Se tornou um ser humano. Se tornou um servo de todos nós para nos mostrar um caminho excelente e principalmente para satisfazer a vontade de Deus, deixar que o Deus Pai governasse a sua vida. Então ele abriu mão de tudo que ele tinha. E assim nós temos que seguir o exemplo de Jesus, abrir mão do nosso cargo, dos nossos direitos, dos nossos privilégios, das nossas necessidades. E ao fazer isso, nós não vamos nos tornar menos importantes. Pelo contrário, isso vai nos engrandecer. Que é o que aconteceu a partir de Jesus. Jesus agiu com humildade. Isso que é ser humilde. Humildade não é pensar menos de si mesmo. Humildade é pensar menos em si mesmo. Então a gente pensa ser humilde e dizer eu não estou valendo nada, eu sou uma pessoa terrível, eu sou pobre, eu sou miserável. Isso não é ser humilde. Às vezes a pessoa pode falar isso com muito orgulho no coração. Que é até uma forma de fugir da responsabilidade de mudar a sua vida. Não é assim? A gente é bom em mascarar as coisas, irmãos. Eu sou assim mesmo. Daí não muda. Né? Não é humildade, isso é um orgulho. É uma humildade disfarçada, maquiada, mas é orgulho. Então, humildade não é pensar menos de si, não é se rebaixar, não é se vitimizar. Humildade é pensar menos em si. É quando você abre mão. Quantas brigas e conflitos que nós enfrentamos são causados porque nós insistimos em lutar que o nosso direito, a nossa posição, a nossa pessoa seja respeitada. Orgulho. Imagina se Jesus viesse à terra e lutasse para que as pessoas compreendessem assim. Ele era e simplesmente agiu assim. Ele não ficava insistindo que as pessoas o reconhecessem. Ele vivia a vida como deveria viver e se tornou nosso Salvador. E as pessoas têm que reconhecer em suas vidas que Jesus é rei. E mais do que isso, Jesus abriu mão desse direito de ser reconhecido como rei. E veio se tornar servo de nós. Então as pessoas mais humildes são as mais dedicadas aos outros. Essa é a marca da humildade. Veja, observe as pessoas que mais se dedicam às outras. Essa pessoa, ela é marcada pela virtude da humildade. Jesus não precisava de salvação, mas se tornou salvação por nós. Quem sabe você não precisaria se submeter a algumas coisas, mas o faz pelos outros. Porque você valoriza o outro, porque você se importa com o outro, você se sacrifica, se entrega pelo outro. Alguns exemplos práticos aqui na nossa igreja, nossa comunidade que a gente vive como irmãos. Quem sabe lá no seu PG, quem sabe um amigo que você está trazendo para a igreja, ele deseja fazer as classes, ele deseja conhecer mais da igreja, mas ele se sente inseguro em vir sozinho, ele se sente meio deslocado. E você, já fez todas as classes, já está com o currículo completo. E mesmo com tudo isso, você vai lá e diz, eu vou junto com você. Pega a tua apostilinha, não vai sentar lá para dizer e mostrar que tu já sabe tudo. Não, tu senta como se fosse a tua primeira vez na classe. E participa junto com a pessoa, e conversa, e dialoga, e estimula aquela pessoa. Você não precisava. Você já passou por isso, mas você se importa que ela consiga fazer e se sinta confortável a fazer isso. Ou quem sabe, você convida um amigo para vir frequentar a celebração e ele não pode frequentar no dia que você vai. E daí você decide mais uma vez naquele final de semana, ouvir a mesma palavra de novo, porque é o dia que seu amigo pode ir.
Você não precisava, mas você se submete para poder enriquecer o outro. Acompanhar a pessoa num atendimento, num aconselhamento, tantas coisas que a gente pode fazer pelo outro que nós não precisávamos. Não é problema nosso, não é dificuldade nossa, mas a gente se importa, a gente vai em direção. Outra coisa que nós somos muito orgulhosos, que nós precisamos aprender a abrir mão, é do nosso conhecimento, do que nós sabemos. Sabe quando a pessoa vai contar alguma coisa que ela acabou de aprender? Ou uma notícia que ela leu, e a primeira coisa que você fala, eu sei, eu já vi, eu sabia. A gente tem um desejo de se mostrar superior, né? Eu já vi, eu estou na frente, você chegou depois. Ah, isso aí, já passei por isso. Isso é orgulho, porque você não entra naquela conversa com uma postura humilde e se coloca abaixo da pessoa, quem sabe, para aprender com ela aquilo que você já sabe. Mostre interesse, valorize aquela verdade que aquele irmão aprendeu, aquela coisa que ele deseja compartilhar, que para você pode ser uma coisa pequena, uma coisa nada a ver, uma coisa que você já venceu, mas você vai ao encontro daquele coração e se submete a ele, e se rebaixa da sua posição, desce do seu trono pessoal e diz, não, irmão, fala aí, eu quero saber, sério que você descobriu isso? Como é que foi? O que isso mudou na sua vida? Nós temos que abolir esses termos, eu sei, eu sabia. Isso é uma ostentação do nosso conhecimento, não agrega nada, é se colocar acima do outro. Mostre o que você sabe, mostrando interesse pela pessoa, se preocupando em conectar com a pessoa. Ou quantas vezes nós já passamos por alguma luta em nossa vida, principalmente quando nos tornamos adultos e vemos os adolescentes enfrentando lutas que nós enfrentávamos. E daí a gente diz, que coisa de criança, que coisa, né, de moleque, que besteira, a gente diminui. Mas para o adolescente aquilo é o mundo. O mundo vai terminar porque o crush não olhou para ela aquele dia. Tudo fica difícil. E a primeira coisa que a gente faz é humilhar, ou rebaixar, ou desfazer o sentimento da pessoa. Por que a gente não vai lá, desce do nosso trono, daquele que já passou e viveu tudo isso, e vai dizer, sério que você está se sentindo assim? Vamos orar por isso juntos? Vamos buscar qual é a direção de Deus, na palavra de Deus sobre isso? Você não precisava, você já passou por isso, você já sabe isso. Mas se importa por aqueles que estão passando as mesmas coisas que você já passou. Aí não pode se esquecer das lutas que nós travamos e vencemos. E não podemos desprezar essas mesmas lutas nos outros. Então o orgulho muitas vezes é revelado nessas pequenas atitudes. Abrir mão do nosso conforto para servir alguém, do nosso tempo. Hoje nós lutamos para o nosso tempo, ter direito sobre o nosso tempo. Imagina Jesus parou a eternidade para descer aqui. A sua agenda para vir nos salvar. E nós não queremos sacrificar um pouco mais o nosso tempo. Achamos um exagero. Nós temos que tomar muito cuidado, que o mundo tem tomado o nosso tempo com tantas outras coisas, mas quando as coisas são para Deus ou para servir o outro irmão, a gente não pode fazer. Porque afinal isso é opcional, a gente só faz o que é obrigatório, né? Se o chefe, se o patrão mandar ficar 1 hora a mais, eu fico. Se eu vou ter uma recompensa sobre isso, eu fico. Agora, me dedicar um pouco mais do meu tempo, daquilo que eu podia descansar, ou quem sabe aproveitar, isso eu não posso. Então nós temos que perceber quais marcas nós realmente estamos carregando Jesus em nossa vida. E também nós precisamos abrir mão de quem nós não somos. Às vezes a gente pensa que a gente é uma coisa e não é. A gente se acha muito bom, se acha muito importante, e às vezes a gente não é. Tem necessidade de impressionar os outros, quer provar para os outros alguma coisa, quer provar seu conhecimento, sua posição, a sua habilidade. Abra mão de ser assim, é até cansativo ser desse jeito. Sempre procurando impressionar alguém. A atitude de quem ainda está no trono e deseja que os outros vejam, aplaudam, esse é o tipo de comportamento de pessoas que ainda não decidiram que Jesus realmente é aquele que deve receber honra e glória. A mesma intensidade que nós temos de querer mostrar para os outros o quão bom nós somos, nós temos que transferir para Jesus. Toda vez que você tiver vontade de mostrar como você é bom, lembra de Jesus e diz, não, Jesus é bom. Jesus é demais. Olha o que Jesus compartilhou conosco hoje. Aponta para Jesus. A nossa vida, ela deve apontar para Cristo, nas nossas conversas e não para nós. Toda vez que a conversa gira em torno de nós acabamos de chegar no trono mais uma vez. Então nós não somos reis e mesmo que fôssemos, deveríamos agir como se não fôssemos. Esse é o exemplo de Jesus. E se Jesus não agiu dessa forma, né? Sendo o rei, o que resta para nós que nem somos. Não haja como se tivesse o rei na barriga. Lembre que você tem um rei no coração. Honre esse rei que vive nesse coração. E terceiro, seja obediente até o fim. No versículo 8 desse trecho que nós lemos, diz
que ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte. Sair do trono vai exigir que nós desenvolvamos uma atitude de submissão. Quem se submete não compete, quem se submete obedece, quem se submete não resiste, quem se submete se entrega. A submissão ela só é possível a partir de uma postura de obediência. E esse era um dos problemas que a igreja de Filipos estava sofrendo. Eles estavam desobedecendo suas autoridades, a instrução de Paulo. Tanto que você vai ver na continuação desse trecho que nós lemos que Paulo clama e diz, como vocês sempre foram obedientes quando eu estava aqui, obedeçam mais ainda agora que eu estou fora. Por favor, ouça a minha palavra. Sejam obedientes à minha instrução. A obediência a Deus, ela se revela em nossa obediência às autoridades aqui na terra. Se nós não conseguimos obedecer a quem nós vemos, nos portar com submissão a quem nós vemos, é muito difícil você dizer que você se porta com submissão diante de Deus que você não vê. Que não está demonstrado claramente para as pessoas o seu comportamento. E hoje, infelizmente, nós vivemos uma crise de autoridade em todos os âmbitos, familiar, civil, eclesiástico. Isso é muito porque a nossa geração, ela entendeu que ela sofreu uma decepção com as figuras de autoridade. Muitas pessoas se decepcionaram com seus pais, a forma dos seus pais o criaram, se comportaram. Muitas pessoas se decepcionaram com algum patrão, com um professor na escola, se decepcionaram com alguma pessoa que exercia algum tipo de autoridade na sua vida. O esposo, na questão familiar, um pastor, um líder. E muitas vezes as pessoas têm tentado reagir a essa situação totalmente ao contrário do que deveria agir. Hoje o mundo tem estimulado uma atitude de rebeldia e independência. Totalmente ao contrário àquilo que Deus nos deixa e nos destina como caminho. Hoje muitas vezes se prega no mundo que a obediência é uma subjugação. É uma pessoa que está sendo abusada, dominada por força, está sendo refriada, estão exercendo domínio, estão tapando a voz dela. É isso que o mundo prega. Então isso vem deturpar muitas vezes a mente e entendimento nosso a respeito do valor da submissão. Na questão de nós aprendemos a receber a bênção da submissão. Então nós lutamos. E não é dessa forma que nós devemos proceder. Não devemos trabalhar para desmoralizar e enfraquecer qualquer tipo de autoridade. Hoje nós vemos muitas pessoas desmoralizando o casamento. Principalmente o casamento como a gente ensina na igreja, que deve ser um casamento onde existe o cabeça do lar, onde existe uma ordem. Muitos tentam desmoralizar autoridades da igreja. Porque muitos se frustraram a partir de algum momento que viveram em sua vida, então eles acham que essa é a melhor reação. Por exemplo, hoje existe muita crise e muito se combate no mundo que o homem não deve ser o cabeça, que não existe isso, que não existe ordem. Mas as pessoas não entendem que o problema não é o homem ser o cabeça, mas a cabeça de muitos homens. Essa é a verdade. Infelizmente, nós vemos péssimos modelos de autoridade do homem dentro de casa e as pessoas pegam esse modelo e dizem, é por isso que é ruim o homem ser o cabeça do lar. Que triste. Não é isso que a palavra de Deus diz. Nós devemos caminhar, então, para melhorar essa atitude de autoridade. Algumas mulheres usam disso para também não se submeterem. Pecam de outra forma. O homem peca em assumir sua autoridade dentro do lar ou exercer ela de forma errada e a mulher peca em não se submeter. Então, nós usamos os erros dos outros como uma brecha para cometer os nossos. Muitos defendem o público do movimento sem igreja, onde não precisa ter nenhum líder, não precisa ter nenhuma autoridade, porque essas lideranças de alguma forma estão assumindo uma interseção entre Deus e as pessoas. Então não é bom ter líder. Quando não é uma realidade. Se fosse assim, Deus não teria distribuído tantos dons na igreja de liderança. Semana que vem o Edson vai pregar sobre dons ministeriais e existem os dons de liderança, o profeta, o apóstolo, o pastor, o mestre evangelista, pessoas que exercem liderança na igreja. E o texto de Efésios vai dizer que é para que isso acontece para que a igreja cresça sendo uma e ela venha avançar. É uma questão de ordem. Deus é um Deus de ordem. Em toda a história da Bíblia você pode observar, Deus sempre se moveu e direcionou seu povo a partir de autoridades. Porque nós precisamos de organização para avançar. Não dá para competir. Não dá para ter duas cabeças. Duas cabeças dentro de um organismo é um monstro. Assim é no casamento, quando duas pessoas querem ser cabeça, não dá certo, vira um monstrinho. Tem muito casamento que é um monstro, tu olha assim, meu Deus, porque tem dois competindo. Então, enfraquecer as autoridades, desmoralizar as autoridades que Deus instituiu na sociedade, na família, na igreja, não vai mudar nada, vai gerar caos. Pelo contrário, devemos caminhar
aprendendo o valor da obediência e transformar a partir da nossa geração o entendimento do que é exercer autoridade. É melhorar os nossos relacionamentos, melhorar o nosso caráter. Então, uma autoridade falha não é desculpa para uma obediência falha. Diante de Deus, Deus não vai pedir para nós prestarmos contas de como uma autoridade nossa procedeu. Se um pai nosso falhou, se um professor, se um patrão, se o nosso esposo, um pastor, se ele falhou, Deus não vai pedir para você, ele vai pedir para ele, mas Deus vai pedir para nós como nós obedecemos a essa autoridade. É claro que se qualquer tipo de autoridade pedir para você fazer alguma coisa que vai contra a palavra de Deus, você tem liberdade para não fazer. Mas muitas vezes nós resistimos em obedecer em coisas que Deus não diz que você não deve desobedecer. E uma coisa que eu tenho percebido na caminhada é que quem obedece nunca erra, nunca fracassa. Deus sempre abençoa as pessoas obedientes. Ele tem um compromisso. Você pode perceber através das histórias na palavra de Deus. Davi, quando ele seguiu em submissão a Saul, mesmo Saul sendo falho e já perdido a glória do seu reino. Enquanto ele continuou rei, Davi foi submisso e obediente a ele. Mesmo Saul tendo perdido a presença de Deus. Nós vamos ver a história de Nabal e sua esposa, que agiu da forma correta e Deus poupou a vida dela. Então, quantas histórias nós vemos que Deus protege, abençoa e promove a pessoa obediente? Infelizmente, muitas pessoas têm seguido o caminho da desobediência, usando como desculpa que as autoridades são falhas. E nós vemos muitas pessoas desorientadas hoje. Essa é a consequência da desobediência, de resistir a autoridades. A falta de obediência leva à desorientação. Pessoas perdidas na vida geralmente são pessoas desobedientes. Começa desde lá de casa, quando o filho resiste a obedecer ao pai e à mãe. Ela já perde a bússola da vida, porque os conselhos do pai são direção, independente se teu pai é cristão ou não. A maioria dos conselhos que vai te dar vão fazer bem para a sua vida. Não vão agredir sua fé. E assim se continua num relacionamento, depois no casamento, em nossa estrutura da nossa sociedade, em nosso trabalho. Toda vez que nós insistimos e resistimos à orientação, nós nos tornamos desorientados. Nós nos tornamos perdidos. Só não sabe o que quer fazer quem não sabe obedecer. Porque Deus escolheu autoridades para dar direção. Se você não obedece a direção, você está perdido. É assim que Deus age. O obediente, então, sempre terá sucesso. Essa é uma consequência da obediência. E Deus tem prazer em exaltar os obedientes, como fez com Cristo. A Bíblia termina ali nesse texto de Filipenses dizendo que Jesus recebeu a mais alta honra. Ele foi colocado no trono permanentemente, ocupando como o rei que governa sobre todas as coisas. E assim Deus também promete nos honrar. Tiago 4:7-10 fala: humilhe-se diante do Senhor e Ele colocará vocês numa posição de honra. É um compromisso do Senhor abençoar todos aqueles que se tornam obedientes à vontade do Senhor. E consequentemente essa vontade do Senhor se revela através das autoridades que Deus instituiu em nossa vida. Para concluir, para Deus ocupar o trono do meu coração como rei, preciso me tornar servo, ou seja, me humilhar, mudar a minha mente, estar disposto a servir o outro. Essas são as provas que Deus tem ocupado o lugar, o trono nos nossos corações. Vamos nos colocar em pé para nós orarmos sobre essa palavra?